Abra a tua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós, no segundo semestre do ano passado, começamos essa série na carta de 1 Coríntios. Fizemos uma pausa em dezembro para os sermões do mês do Advento. Iniciamos o ano com outra série. E agora nós iremos simplesmente finalizar essa série de 1 Coríntios. Nós temos a mensagem de hoje e, com certeza, o próximo domingo ainda estaremos em 1 Coríntios. Talvez seja a última mensagem, a não ser se o Senhor nos direcionar a mais um texto de Coríntios. Mas assim, mais uma ou duas mensagens, nós finalizamos essa carta. Vamos fazer uma exposição panorâmica do capítulo 12 e do capítulo 14. Mas para isso vamos ler somente 4 versículos aqui do capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado por mais uma leitura da Tua Santa Palavra aqui nessa manhã. Nos sentimos privilegiados, Pai, por podermos abrir as Sagradas Escrituras e lê-la publicamente. A simples leitura da Tua Palavra já é edificante para a gente, mas agora nós clamamos que o Espírito Santo nos dê iluminação para que consigamos entender um assunto tão complexo, tão difícil, tão desafiador, mas que com a ação poderosa do Espírito Santo, sairemos daqui dessa manhã sem dúvidas no coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É nítida a preocupação que o apóstolo Paulo tinha com o que nós chamamos de teologia do culto. O que é a teologia do culto? É a compreensão bíblica do que é o culto. A falta de uma compreensão bíblica de culto, ou de uma teologia do culto saudável, tem levado muitos irmãos, gente boa, gente sincera, gente de fé, mas tem levado muitos irmãos a se reunirem semanalmente para celebrarem, para algo que não é um culto ao Senhor. Pensam que é um culto a Deus, mas não é um culto ao Senhor. É necessário, para que o culto seja ao Senhor da forma que Ele deseja, que Ele receba, é necessário que o culto seja da forma que Ele deseja. Não somos nós quem elaboramos uma liturgia, que criamos uma forma, um método de nos reunirmos domingo de manhã e desenvolvemos uma reunião religiosa com o intuito de agradar o nosso Deus e o Senhor receber. Já foi tempo em que nós achávamos que simplesmente uma boa vontade, uma boa intenção no coração e na mente eram suficiente para o Senhor receber um culto. Já não acreditamos nisso mais há muito tempo. Há muito tempo a palavra do Senhor nos convenceu da necessidade de examinarmos as Escrituras para compreendermos como Deus quer ser adorado, como Deus quer ser cultuado. Desde o início da história humana, que há uma rivalidade entre o falso culto e o verdadeiro culto. Foi a rivalidade entre o falso culto e o verdadeiro culto que culminou no primeiro homicídio da história. A diferença entre os irmãos Abel e Caim foi nítida na hora do culto, na hora que cada um foi cultuar ao Senhor.
A partir dali ficou claro que Deus não recebe qualquer coisa. Que Deus não recebe qualquer culto, ainda que realizado com boa vontade do coração, com sinceridade de mente e de coração. Não é assim que funciona. Por toda a Escritura, era Deus quem determinava como Ele quer ser cultuado, não de outra maneira. Há um exemplo claro dessa verdade na vida de dois sacerdotes. Eles se aproximaram diante de Deus de boa vontade, para cultuar a Deus. Eles não tinham planos diferentes além do que cultuar o Senhor. E quando eles chegaram na presença de Deus, o Senhor os repreendeu. Mais do que isso, o Senhor os matou. E quando o Senhor os matou, o Senhor não falou o seguinte: vocês vão ser condenados porque vocês fizeram o que eu falei para não fazer. Vocês me desobedeceram. Não foi isso. O Senhor falou o seguinte: vocês trouxeram para mim um culto que eu não pedi. Vocês acharam que vocês têm uma mentalidade melhor do culto do que eu. Vocês acham que a mente pecaminosa, o coração soberbo, orgulhoso, mentiroso de vocês, tem mais capacidade para pensar em um culto santo do que o coração de Deus, a mente de Deus. É por isso que, infelizmente, muitos irmãos nossos, de boa vontade, gente sincera, não estou falando igreja picareta, gente desonesta, não. Estou falando gente sincera, gente boa, crente de verdade, se reúnem esporadicamente, semanalmente, para oferecer ao Senhor algo que possivelmente o Senhor não está nem recebendo como culto. Paulo tinha essa preocupação. Por isso, os 3 últimos capítulos da primeira carta aos Coríntios, ele trata somente do culto. Ele separa um bom pedaço de sua carta para instruir a igreja como se procede na casa de Deus e como cultua o Senhor da forma que Deus receba o nosso culto. O primeiro assunto que ele tratou foi o último assunto que nós vimos dessa série, a questão do véu, lembra disso? A questão do uso ou não do véu estava relacionada ao culto. Se a mulher usa ou não, se o homem usa ou não o véu do lado de fora, Paulo nem quer saber disso. Mas era uma questão relacionada ao culto, e Paulo começa a doutrinar os irmãos a respeito do culto ao Senhor. Então, o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14 são apenas falando sobre o culto a Deus. O capítulo 11 também, que vimos anteriormente. O culto lá na igreja de Corinto era uma bagunça. A gente consegue imaginar como era o culto lá em Corinto. Um dos grandes problemas da igreja de Corinto, nós vimos vários problemas dessa igreja, problemas seríssimos. Mas um dos grandes problemas deles é que eles se gabavam de seus dons espirituais. Eles se orgulhavam da forma como os dons do Espírito eram manifestados em abundância durante que momento? Durante o culto. O culto lá na igreja de Corinto era marcado por abundância de manifestações de dons espirituais. O culto era repleto de muitas pessoas falando em línguas, em outras línguas. Era repleto de muitas pessoas profetizando, muito possivelmente, tudo ao mesmo tempo, todo mundo junto ao mesmo tempo. Para os coríntios, espiritualidade ou dons espirituais era prova cabal de que o Senhor os aprovava como igreja e de que aquela era uma igreja saudável. Os coríntios entendiam que quanto mais dons a pessoa tem, que quanto mais operações de maravilhas ela faz, ou quanto mais dons a igreja tem, ou quanto mais pessoas operando sinais e maravilhas dentro da igreja, na cabeça deles, era sinal de uma espiritualidade sadia, de uma igreja santa, de uma igreja madura. Eles faziam essa confusão. Confundiam manifestações espirituais com aprovação de Deus, com santidade ou com maturidade diante de Deus. Mas nunca foi assim.
A Bíblia nunca disse que a aprovação de Deus era medida pelos milagres ou pelas manifestações sobrenaturais. A Bíblia nunca afirmou isso. Ao contrário. Ao contrário. A gente conhece ou nos deparamos com a história de Israel atravessando o deserto até a sua terra prometida. Irmãos, nunca uma geração viu tantos milagres como a geração do deserto, e todos eles pereceram, desaprovados no deserto. Milagre de Deus não é sinônimo de aprovação de Deus. Dons espirituais não é sinônimo de espiritualidade sadia. Dons espirituais não é sinônimo de santidade. Está aí Corintos, que não nos deixa mentir. Aprova a igreja de Corintos. Uma igreja de crentes carnais. Paulo chamou de crentes carnais lá no capítulo 3. Uma igreja de pessoas imaturas. Uma igreja que estava dividida em partidos. Irmãos não falavam com irmãos, cada um tinha o seu pregador favorito. Uma igreja que tolerava caso de imoralidade. Havia um caso público de imoralidade entre os membros da igreja, todo mundo sabia e fingia que não via. O pecado já pairava e reinava nessa igreja. Uma igreja que estava a cada dia mais semelhante com a sociedade de Corinto. Essa igreja era cheia de dons espirituais. Todo mundo falava em línguas nessa igreja. Todo mundo profetizava nessa igreja. Enquanto não falava com os irmãos, enquanto brigavam entre si, enquanto o irmão colocava outro irmão por questões eclesiásticas, na justiça comum, enquanto a imoralidade reinava e todo mundo conhecia os casos de imoralidade dentro da igreja, todo mundo ao mesmo tempo falava em línguas, profetizava, tinha visões, eram cheios de dons. A palavra sempre nos ensinou isso. Não precisa ser santo, não precisa ser aprovado por Deus para operar maravilhas, para operar milagres. Temos aqui alguns exemplos. Judas Iscariotes, por exemplo, andou com todos os demais discípulos, operou maravilha, operou milagres, expulsava demônio, igual todos os outros discípulos. E o Senhor o identificou como sendo o filho da perdição. Em Mateus capítulo 7, versículo 22, não iremos ler, Jesus disse que no último dia haverá muita gente cheia de dons, que ficarão de fora do reino. Segundo Jesus, não segundo eu. Segundo Jesus, haverá pessoas que falarão o seguinte: mestre, em seu nome nós profetizamos, em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós operamos maravilhas, e Jesus não vai desdizer nada disso. É verdade, vocês fizeram isso tudo, mas eu nem conheço vocês. Segundo Jesus, a Bíblia diz que os falsos profetas operariam milagres ao ponto de, se possível, enganar até os escolhidos. Apocalipse nos garante que nos últimos dias o anticristo terá o poder de fazer sinais e maravilhas. É o que a Bíblia fala sobre o anticristo. Ou seja, irmãos, dons espirituais, manifestações sobrenaturais, não são provas incontestáveis de uma espiritualidade sã, sadia, honesta e aprovada diante de Deus. Não são. Paulo ele tenta deixar isso claro aqui nesse trecho da carta aos Coríntios. Antes de seguirmos, precisamos entender o que é dom, que é de dom que nós falaremos hoje. Dom, no meu entendimento, na minha compreensão, na minha percepção, é uma daquelas palavras do uso comum do evangeliquez que muitas pessoas não conhecem, não compreendem o que ela significa. Não é verdade? Existe um vocabulário de crente que a gente aprende desde criança, né? A gente repete e alguns irmãos não sabem o que significa aleluia e sai falando aleluia. É maranata, hosana. Então, hosana eu me confundia desde o começo, né? Desde criança. Que negócio vem, rosana, eu só entendia rosana no lugar de hosana, né? Enfim, dons é uma dessas palavras, do vocabulário comum do cristão. E talvez nós
na tentativa de santificar, de sacralizar demais a palavra, o termo dom, nós esquecemos que dom significa simplesmente habilidade, vocação, um jeito de fazer melhor. Dom é isso. Dom não é nada em primeiro plano espetacular demais, sobrenatural demais. Dom é uma habilidade que o Senhor te deu para um fim proveitoso. Queremos entender por quê. Mas antes de nós chegarmos na lista de dons descrita por Paulo aqui, nesse trecho da carta, eu queria destacar, em primeiro lugar, 6 princípios relacionados aos dons que Paulo nos ensina nesse trecho. 6 princípios. Vamos ver os 6 princípios e depois iremos ver essa lista de dons para entender um pouco melhor o que a Bíblia diz. Primeiramente, primeiro princípio, o Espírito Santo habilita os crentes com dons para quê? Para exaltar Jesus. Em primeiro lugar, eu acho que só nesse primeiro princípio vai cair muita ideia errada a respeito de dom. Ninguém recebe dons para se destacar no meio da congregação, para receber algum tipo de elogio, algum tipo de retorno financeiro no meio da igreja. O Espírito Santo dota os crentes com dons, para que o nome de Jesus seja exaltado da forma devida. Olha o versículo 3 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Versículo 3, por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que nós entendemos aqui é que a primeira ação do Espírito Santo, ao capacitar o crente com dons, é lhes fornecer uma boa cristologia, digamos assim. Ninguém desdenha do nome de Jesus. Ninguém ignora o poder do nome de Jesus. Ninguém confunde Jesus com outras coisas humanas, sem ser por uma ação do Espírito Santo. Só compreende quem de fato Cristo é, só compreende que Ele de fato é Senhor. O texto aqui não significa que qualquer pessoa que diga a frase Senhor Jesus é cheia do Espírito Santo, não. Qualquer pessoa pode falar isso da boca para fora. Obviamente, Paulo está dizendo daqueles que reconhecem o senhorio de Cristo, aqueles que conhecem Jesus como o Senhor de suas vidas. Eu lembro do episódio do encontro de Jesus com Pedro, que culminou naquela pesca maravilhosa. Pedro começa chamando Jesus de mestre. Quando Jesus manda ele jogar a rede, mas mestre, nós tentamos pescar a noite toda. Quando ele viu o milagre acontecer, ele se ajoelha e chama Jesus de Senhor. Ele reconhece que aquele não era apenas um bom mestre, não era apenas um bom líder, não era apenas um ensinador, é Senhor. Segundo o apóstolo Paulo nos ensina, já no versículo 3, o primeiro princípio para compreendermos os dons espirituais é que ao recebermos dons espirituais, devemos reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor de nossas vidas. Os dons servem para exaltar Cristo e não a gente. Os dons servem para exaltar Cristo e não a igreja. Os coríntios entendiam diferente, eles eram orgulhosos por causa dos dons que tinham. Segundo princípio, os dons são muitos, provavelmente incontáveis, e não apenas língua e profecia. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Queridos, a igreja de Corinto acreditava que os únicos dons que importavam eram os dons de língua e de profecia. Os únicos. Paulo ensina nesse momento que há uma diversidade incontáveis de dons, incontáveis habilidades que o Espírito Santo fornece aos crentes. Não apenas 9, como alguns pensam. Não apenas 9. Veremos isso mais à frente. O terceiro princípio, a respeito de dons espirituais. A Trindade Santa está toda envolvida nesse assunto,
em fornecer e capacitar a igreja com dons. Não podemos separar como se fosse uma ação apenas do Espírito Santo. Olha o que diz esse mesmo trecho que acabamos de ler, do versículo 4 ao versículo 5. Percebam, olha aqui para mim antes de ler. Perceba como Paulo fez questão de citar as 3 pessoas da Trindade nesse trecho da carta. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo operando junto, fornecendo dons à igreja. Quarto princípio. Os dons são concedidos a todo cristão. Todo. Para a unidade da igreja. Irmãos, todo cristão verdadeiro, preste atenção, aqui é um ponto de controvérsia, mas eu sou obrigado a pregar o que nós acreditamos, que todo cristão verdadeiro, no momento de sua verdadeira conversão, nessa hora, ele é batizado com o Espírito Santo. Nós não acreditamos que há uma segunda bênção, porque a Bíblia não nos diz isso. O que a Bíblia nos orienta a partir da conversão é buscarmos a plenitude do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito, é uma ordem que nós temos. Mas não tem como ser cristão. Por que nós acreditamos assim? Porque não tem como ser cristão sem ser batizado com o Espírito Santo. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedido a cada um, visando um fim proveitoso. A cada um aqui significa que todos recebem habilitação do Espírito, habilidade do Espírito de alguma maneira. Todos. Pula para o versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, irmãos, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Por vários momentos fica claro que esse dom, essa manifestação do Espírito, que nós podemos chamar de batismo no Espírito Santo, ou no sepultamento no Espírito Santo, é dado a todo crente no momento da verdadeira conversão. Não tem uma única base bíblica para a gente pensar em uma segunda experiência. Se tivesse, nós creríamos. Mas a Bíblia não conta de uma segunda experiência. A Bíblia até conta de pessoas que não conheciam, não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Aí Paulo ora por eles, eles recebem os dons do Espírito. Mas uma segunda experiência não pode ter, porque o que nos liga no corpo de Cristo não é o nome no hall de membros, não é cantar ou pregar na igreja. O que nos liga no corpo de Cristo é o batismo. A analogia de Paulo do corpo aqui, a gente usa essa analogia desse trecho do capítulo 12 de 1 Coríntios para falar somente de união. Eu já usei essa mesma analogia do corpo quando nós falamos de divisão na igreja lá atrás. Mas aqui Paulo está usando a analogia do corpo para falar de batismo, de manifestação do Espírito. Ninguém, meu querido, infelizmente, se você de fato não for batizado com o Espírito Santo, você não está ligado ao corpo de Cristo. Impensável uma coisa dessa. Você sabe que está ligado ao corpo de Cristo. Nesse trecho ainda, Paulo esclarece que não há um único cristão sem dons. Ao versículo 25. Para que não haja, ou seja, Paulo esclarece por que não há nenhum cristão sem dons. Por quê? Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário,
Cooperem os membros, imagina isso aqui, a cena é essa, cooperem os membros, cada um com seus dons, cada um com suas habilidades, que o Espírito Santo os deu no momento de sua verdadeira conversão. Cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Versículo 26, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. É o batismo com o Espírito Santo que faz de todos nós ser um corpo só, justamente para que não haja divisão. Olha só que ironia. Segundo o texto bíblico, segundo a palavra de Deus, dons espirituais são dados à igreja justamente para que não haja divisão, e justamente nesse assunto é onde as igrejas mais se dividem. Eu já contei aqui um episódio que eu presenciei. Chegamos numa igreja grande, eu era adolescente. Chegando numa igreja grande, no dia de círculo de oração. Quem foi do meio sabe, só os iniciados agora que vão saber o que é isso. Só quem tem compreensão, só quem tem discernimento. No culto de oração, e a irmã que dirigiu o culto pediu que sentasse de um lado somente quem era batizado com o Espírito Santo, que sentasse do outro lado os que não eram batizados com o Espírito Santo. E o culto foi só para esse povo aqui, os santos, os perfeitos, que já tinham sido batizados com o Espírito Santo. Para aqueles ali, masmorra, guilhotina. Tinha um jovem que caminhava com a gente, que ele passou por uma experiência mais traumática ainda. O pastor um dia perguntou quem não tinha ainda recebido o Espírito Santo. Usou até esse vocabulário mais pesado ainda, né? Porque é possível a pessoa entender que já recebeu o Espírito Santo, mas achar que o batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Normalmente nossos irmãos pentecostais pensam assim, sem problema. Mas na igreja dele falaram assim, ó, quem não recebeu o Espírito Santo? Ele levantou a mão, ele mais uns 2 ou 3 irmãos jovens. Aí o pastor falou o seguinte, ó, vem aqui amanhã, tal horário, que eu vou ensinar vocês como receber o Espírito Santo. O rapaz conta que ele foi para casa feliz da vida, um adolescente. Faltou a aula de manhã para ficar em jejum, em oração, em jejum. Quando chegou lá, o pastor reuniu com eles, deu um envelope para cada um. Falou o seguinte, ó, só depende do quanto você vai conseguir colher de oferta e trazer aqui no próximo culto para você receber o Espírito Santo. O menino, simples, começando a sua vida cristã, já entendeu que aquilo ali estava errado. Ele já entendeu, talvez ele nunca tinha visto esse texto da mensagem da Bíblia Sagrada, mas ele já entendeu que o Espírito ou os dons é dado à igreja para que não haja divisão no corpo, pelo contrário. A reboque disso, eu lembro de uma experiência mais recente que eu tive. Quem aqui é cristão há mais de 20 anos vai lembrar de uma onda de G12 que rolou pelas igrejas. Um negócio doido, a igreja que eu estava chegou esse negócio lá, e o pessoal imitando o leão no meio, e tinha a unção do riso, a menina ria até cair no chão não sei aonde, e o outro, daqui a pouco todo mundo raspou a cabeça, as meninas rasparam a cabeça. É um negócio aqui, em Nova Iguaçu isso aconteceu, rasparam a cabeça e todo mundo uma loucura. Os irmãos ficavam escandalizados com aquilo, saía da igreja. Ou seja, a primeira marca daquele suposto avivamento foi que a igreja foi dividida. Ficou meia dúzia que sentia alguma coisa lá, um louvor que nunca terminava. Não terminava, era 2, 3 horas de música, o culto. E os outros estavam insatisfeitos, vendo que isso é errado. Acabou saindo, e segundo eles, era Deus que estava tirando as frutas podres do pé. Eu, como uma bela fruta podre, saí daquele lugar. Os dons espirituais foram dados à igreja para que não haja divisão no corpo de Cristo. Quinto princípio: precisamos de irmãos com dons diferentes dos nossos. Nós carecemos deles. Todos os dons são importantes, não apenas os que você tem. Os dons, as habilidades do teu irmão são importantes para você. Normalmente são habilidades que você não tem. Versículo 14 diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos.
A analogia do corpo aqui está falando de dons, de novo. Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Ou seja, é Deus que fez a divisão. Mas de forma que, como eu não tenho todas as habilidades que necessito, e você também não tem todas as habilidades que você necessita, as que eu não tenho, vocês têm. As que você não tem, o irmão do lado tem. Daí a analogia do corpo, um precisa do outro, um depende do outro. Por isso que a pessoa morre ao querer ser cristão sozinha em casa. Por isso que quem caminha sozinha a caminhada cristã vai perecer. Não é suficiente. A pessoa não é suficiente. Eu não sou suficiente para mim. Eu não sou suficiente para minha família. Eu tenho que, com a minha família, congregar com irmãos que nos completem naquilo que nós não temos. É o que Paulo está dizendo aqui. Por isso o Senhor deu dons diferentes a todos os membros. A variedade, irmãos, é uma bela marca da igreja. A variedade. E o sexto princípio é que todos os dons são honrados, todos. Os dons honrados, os importantes, não são apenas aqueles que aparecem em público, aqueles dons que nós desempenhamos atrás de um púlpito ou segurando o microfone. Esses não são os melhores dons, os mais importantes. Na igreja do Senhor, todos os dons têm sua importância. Todos os dons são igualmente dignos, igualmente importantes. Versículo 23. E os que nos parecem, olha aqui para mim, Paulo continua usando a analogia do corpo para falar de dons. Versículo 23. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra ou de especial cuidado. Paulo está dizendo o seguinte: não há membro do seu corpo que não é importante para você. A gente só sente a falta dele se nós perdemos, não é verdade? Você olha o dedinho pequenininho, parece que não tem importância nenhuma, perde ele, dá uma topada, sente a dor, todo o corpo vai doer com aquele dedinho minúsculo. Todos os membros são importantes. Da mesma forma que todos os dons são importantes. É importante isso porque às vezes a nossa habilidade, aos olhos de muitos, é muito simples. Tem gente que acha que não tem habilidade para nada. Eu vi o pastor Augusto Nicodemos contando de um rapaz que ele estava admirado como que cada irmão tinha habilidades imensas. Um cantava muito bem, o outro tocava muito bem, o outro fazia não sei o quê, com perfeição, o outro faz... Pastor, eu fico muito feliz com os irmãos com tanta habilidade e eu não tenho nada. Eu falei, ele falou, de repente a tua habilidade é incentivar esses irmãos que têm tanta habilidade. Você é um incentivador de pessoas. Você está aí sentado no banco, clamando, orando, pedindo ao Senhor graça pelos irmãos que estão desempenhando o trabalho. É notório que além daquela tropa, aqueles irmãos que estão na frente de batalha, é necessário ter gente lá na retaguarda, clamando, orando, intercedendo. Ou seja, não existe dom, habilidade desprezível dentro da casa de Deus. E assim termina essa primeira lista, que são listas de princípios relativos a dons que nós não podemos esquecer. Agora sim, vejamos a lista de dons que Paulo nos forneceu nessa carta. Não podemos esquecer, irmãos, que os dons dados aos crentes são para que cada cristão sirva a seus irmãos para a edificação da igreja e exaltação do nome de Jesus. Se você sair daqui com isso gravado, vai ser uma bênção já. Para que o Senhor dá dons? Para servir aos irmãos, para a edificação da igreja e exaltação do nome de Jesus. Mas Paulo nos deu aqui duas listas de dons espirituais, pelo menos listas observadas na igreja de Corinto. A primeira lista está a partir do versículo 8, no capítulo 12. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé,
E há outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E há outro, operações de milagres, e há outro, profecia, e há outro, discernimento de espírito. E há um, variedade de línguas, e há outro, capacidade para interpretá-las. Essa é a primeira lista de dons descrita por Paulo. A segunda lista está no versículo 28. No versículo 28 ele diz: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo e variedade de línguas. Irmão, já deu para perceber que Paulo não citou apenas 9 dons aqui na carta aos Coríntios. Alguns acreditam que sim, mas nós contamos pelo menos 14 dons citados por Paulo só nesse trecho da carta. 14 habilidades que o Espírito Santo fornece à igreja segundo a teologia paulina. Em primeiro, ou seja, mas há outros dons descritos em outros textos da Bíblia. Mas o primeiro dom descrito aqui é a palavra de sabedoria. Nós precisamos reconhecer, e mesmo o teólogo mais pentecostal do mundo vai reconhecer que nós temos dificuldades de entender o que são, o que significa cada um desses dons. Como que a igreja primitiva colocava em operação cada um desses dons. Por exemplo, qual a dificuldade de nós entender? Nós temos dificuldade de entender qual a diferença entre palavra de sabedoria e palavra do conhecimento. Para a gente é a mesma coisa. A gente pode fazer uma opção. Podemos fazer uma opção em entender o dom da palavra de sabedoria como o dom de entendimento e compreensão de coisas difíceis, principalmente de doutrinas bíblicas, de revelações de Deus. É o dom da sabedoria, aquela pessoa que compreende com mais facilidade coisas que outras não compreendem ou compreende com grande dificuldade. Já o dom da palavra do conhecimento, aparentemente, é a capacidade dada por Deus para ensinar, exortar, aconselhar nas questões mais práticas da vida. É como se o dom da sabedoria fosse algo mais teórico. Estou falando a grosso modo, só para fazer uma distinção entre os dois. E o dom do conhecimento fosse algo mais prático. Aquela pessoa que quando a gente conversa com ela, rapaz, é um poço de conhecimento. Esclarece dúvidas imensas com respeito à vida cristã. Enquanto outras é um poço de conhecimento em relação a doutrinas bíblicas, a revelação divina. Possivelmente são habilidades dadas à igreja pelo Espírito Santo. O terceiro dom descrito aqui é o dom da fé. E não pode ser aqui, queridos, o dom da fé salvífica. Aquela fé que nós adquirimos de Deus para a salvação. Acreditar em Jesus como Salvador. Porque essa fé é dada a todo cristão. O que está falando aqui é de um dom especial dado a alguns crentes. Muito possivelmente. O dom da fé é o que leva alguns cristãos a serem mais aguerridos, mais valentes do que outros. Não tem gente assim? Tem irmão nosso que está aqui com a gente, frequenta com a gente todo domingo, é a mesma palavra, mas, rapaz, passa na tribulação com uma facilidade tão grande que constrange a gente. Enquanto a gente está se debrulhando em lágrimas, a pessoa está, não, Deus está contigo, meu irmão, Deus, cara, rapaz, é diferente. Todos os crentes acreditam em Jesus, mas existe alguns com uma fé mais braba, né? Só pode ser dom do Espírito Santo. Quarta lista, ok? Já quebra aqui toda tentativa nossa de querer quantificar os dons, é o dom de cura, que está no plural. Toda vez que aparece o dom de cura, está no plural. Dons de curar. O que é dons de curar? Ninguém sabe. Possivelmente, habilidades para curar enfermidades diferentes. Pode ser. Seja qual for a possibilidade, é uma infinidade de possibilidades aqui. Dons de curar. Talvez aqui esteja um dos pontos mais difíceis dessa teologia. Por quê? Porque eu, que cresci em outro meio, eu cresci aprendendo que batista não acredita em cura. Na verdade, ensinavam para a gente que batista não acredita em nada que é sobrenatural. Eu falei, não, nem anjo, não, nem anjo. Espírito Santo, não, nem... Cara, não entrava na minha cabeça, né?
Não fazia sentido, beleza. E eu conhecia o maior pregador do mundo na história, na época, né? Que era um batista, Billy Graham. Falei, quer dizer que Billy Graham não tem o Espírito Santo? Aí os irmãos rateavam, né? De repente, Billy Graham para a gente era uma referência. Porque, irmãos, acreditar que o dom cessou não significa que nós não acreditamos em cura. Nós oramos por cura aqui todo domingo. Mas ter dom de cura é diferente. A Bíblia diz de pessoas que tinham dom de cura que a sombra curava. Vinham multidões e multidões eram curadas. Ter dom de cura não é orar pelo irmão e o irmão ser curado. Nós temos experiências fantásticas de cura. Tem uma experiência, Tati está de testemunha, que a própria pessoa nem sabe. Na época, a segunda onda de Covid, todo mundo, tinha uma amiga nossa internada, uma situação muito precária. A Flavinha só foi avisar que estava passando mal quando ela teve que ir para o hospital. Escondeu os sintomas em casa durante muito tempo. Quando ela foi para o hospital, foi entubada diretamente. Toda vez, a Zizi, a minha cunhada, que tinha uma conhecida, que trazia informações da Flavinha para a gente. E eu passava informações para ela lá em Caxias, para a família, né? Aí teve um dia que a gente estava reunido no nosso culto de oração e eu senti uma vontade de orar pela Flavinha de forma especial. Eu falei, Senhor, visita a Flavinha nessa noite, arranca aqueles aparelhos. Foi. No dia seguinte chegou a notícia. A Flávia acordou e arrancou os aparelhos. Tirou tudo. O que aconteceu? Aconteceu que quando hoje ela estava em casa de alta. Uma maravilha. Deus ouve a nossa oração. Mas eu já orei por pessoa que morreu no dia seguinte. Na verdade, eu já orei mais por gente que partiu do que por gente que ficou. Nós acreditamos que Deus cura. É o Deus que sara, é o Deus que cura as feridas, que faz milagres. Temos testemunhas quase que inacreditáveis de cura de Deus na vida de irmãos. Mas isso não significa dom de cura. Dom de cura é multidões virem a mim e eu curar todas, como acontecia com Jesus, como acontecia com os apóstolos. Vamos chegar mais na frente e falar desses dons. Quinto dom dessa lista aqui são as operações de milagres. Esse dom aponta para toda forma de manifestação sobrenatural. Operação de milagre, aparentemente cura, né? Fé, poderia se enquadrar nesse dom, mas o dom de operação de milagre aparentemente aponta para coisas diferentes. Por exemplo, andar sobre o mar, acalmar a tempestade, coisas que Jesus tinha. Operações de algo espantoso demais, extraordinário demais. É o dom de operação de milagres. O dom de profecia. O dom de profecia, nesse contexto, aparentemente, irmãos, aparentemente, era o dom que alguns irmãos tinham de trazer uma palavra de Deus, de exortação, de consolação e edificação para a igreja. Em momento nenhum, o dom de profecia do Novo Testamento se assemelha à adivinhação, à previsão de futuro, nada disso. Normalmente, em especial no Novo Testamento, quando fala de profecia ou de profetas, são homens que anunciam a vontade e a palavra de Deus. Então, o que dá para entender é que na igreja primitiva, o dom de profecia era dessa forma. Alguns irmãos se levantavam com a autoridade do Espírito Santo e exortavam a igreja, consolavam a igreja e edificavam a igreja. Depois vem o dom de discernimento de espírito. Uma capacidade de não se enganar facilmente com pessoas e com doutrinas. Discernimento de espírito não é aquele negócio de você ver vulto passando, não. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Discernimento de espírito é o dom que nos habilita a não nos enganarmos facilmente. É o Espírito Santo tocar em nossa vida quando nos deparamos com alguém com má intenção, com falsas doutrinas, principalmente no meio da igreja, o discernimento de doutrina, o discernimento de espírito, dentre os dons. Então, ele existe para proteger o corpo de Deus, proteger o corpo de Cristo. Variedade de línguas é o mais polêmico de todos os dons. Por que é polêmico? Porque nós não sabemos exatamente o que acontecia aqui na igreja de Corintos. Eu sei, nós sabemos o que aconteceu em Pentecostes. Em Pentecostes, o dom de línguas que apareceu em Pentecostes eram línguas humanas, idiomas humanos.
Os estrangeiros que estavam na cidade, cada um compreendia, assim que está o texto bíblico, e cada um compreendia das grandezas de Deus em sua própria língua. Para mais de 20 idiomas, mais de 20 países estavam representados em Jerusalém no dia de Pentecostes, e cada um entendeu em seu próprio idioma. Então, o dom de línguas que aconteceu em Pentecostes era idioma humano. Aqui em Corintos, nós não temos certeza. Aparentemente, tem hora que Paulo fala em mistério, tem hora que Paulo fala que a própria pessoa que está com dor de língua não entende o que está falando, o que dá a entender que não era idiomas humanos. Mas nós não temos como fechar a questão aqui. O que nós podemos garantir é que era uma habilidade dada pelo Espírito Santo, sobrenatural, para marcar a sua presença. Era um sinal de presença sobrenatural do Espírito Santo. Depois da segunda lista, vem os apóstolos. Apostolado é um dom dado pelo Espírito Santo. Os apóstolos foram homens capacitados por Deus para, preste atenção aqui, estabelecer a igreja. Uma vez a igreja estabelecida, o dom de apóstolo cessou, acabou. Depois vem profetas. Diferente daqueles irmãos, o dom profético descrito aqui, aparentemente é mais um ministério, um ofício ministerial. Os profetas eram autoridades sobre o povo, como pastores, e os mestres também eram. A igreja tinha pastores, mestres e profetas, autoridade sobre o povo também com a palavra de Deus. Depois Paulo ainda fala do dom de socorro. Olha que maravilha. Aquela pessoa que é hábil em socorrer quem precisa. É dom espiritual. Você é daquelas que quando vai socorrer alguém, você, como é que se diz? Atrapalha mais do que ajuda? Tem gente que é assim. Mas tem gente que tem uma habilidade, tem um coração voltado para o socorro, para atos de misericórdia, para práticas de misericórdia. São tão generosos para socorrer alguém. Queridos, só o Espírito Santo pode fazer isso. Governo, habilidade para liderar e administrar, dom espiritual. Irmãos, esses dons são maravilhosos para a vida da igreja, mas Paulo fez uma outra lista de dons, porque não existe uma lista completa, exaustiva. Há outros textos bíblicos que citam outros dons do Espírito. Romanos, capítulo 12, versículo 6 a 8, Efésios, capítulo 4, versículo 11, e 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, citam outros tantos dons do Espírito, como, por exemplo, ministério, dom do ministério. Ministrar sobre a vida dos outros é um dom espiritual. O dom do ensino é um dom do Espírito Santo. O dom de exortar, o dom de contribuir. Vejam, todos são chamados à contribuição. Mas aqui o texto bíblico está dizendo que há pessoas que são mais hábeis, são mais generosas em sua contribuição. Isso é o dom do Espírito Santo. Evangelistas, pastores, serviços. Tantas habilidades, irmãos, pelo menos mais 9 habilidades nesses textos de Romanos, de Efésios e 1 Pedro, que apontam para a manifestação do Espírito Santo na vida de cada um. Ou seja, os dons são imensos, são inúmeros, são maravilhosos, são incontáveis. Mas esse é um assunto espinhoso, porque na nossa teologia, nós acreditamos que alguns desses dons já cessaram. E por que cessaram? Porque Deus, ele muda? Deus não é mais o mesmo? Não. Acreditamos que alguns dons cessaram porque eles foram fundamentais para um período da igreja e hoje já não são mais. Em um período da igreja, eles eram fundamentais para o estabelecimento da igreja, para autenticar, para patentear a obra apostólica. A maioria dos fatos, das ações sobrenaturais que nós vemos no Novo Testamento eram realizados pelos apóstolos. Há texto bíblico de Atos que diz assim: muitos sinais e maravilhas eram feitos por Deus por intermédio dos apóstolos. Aparentemente não era todo mundo que tinha dons de operação de maravilha no primeiro século, mas os apóstolos tinham, como forma de patentear, do Senhor validar a obra apostólica. Jesus tinha dons e manifestava dons para que todos vissem que ele era Deus. Está vendo? A cada período da história, Deus tem um propósito. E quando o propósito de Deus necessita de manifestações sobrenaturais visíveis, ele se manifestava de forma sobrenatural.
E quando ele deixa essa manifestação, não significa que ele muda. Ele não muda. Os tempos que mudaram, e ele trabalha na igreja, ele auxilia a igreja de formas diferentes, em períodos diferentes da história. Eu não já citei que os pecados não, os milagres que o Senhor manifestou no deserto jamais se repetiram na história da humanidade. E Deus mudou? Não mudou. Mas ele tinha que manifestar aqueles sinais lá no deserto. Então há episódios na história em que Deus trabalha de forma sobrenatural, agindo com manifestações até espantosas para validar a sua obra. E nós acreditamos que alguns dons cessaram. Irmãos, cessaram não é na igreja moderna não. Que alguém que pode pensar que a igreja se encheu de teologia, aí veio esse negócio de reforma protestante, e não é isso não. Os dons cessaram ainda na narrativa bíblica. A gente começa a ler o livro de Atos dos Apóstolos com atenção, carregado de dons nos primeiros capítulos. Aí chega no capítulo 9, você não ouve falar mais de nada. Nada, até o final. Apóstolo Paulo, que segundo ele, aqui aos Coríntios, tinha todos os dons, inclusive o dom de cura, ele termina o seu ministério receitando uma receitazinha caseira para curar o problema de estômago de Timóteo. Nem orar pela cura o Paulo orou mais. Os dons sobrenaturais, operação de maravilha, dom de cura, línguas, desaparecem do próprio relato bíblico. O que nos dá a ideia é que ainda no primeiro século eles caíram em desuso, deixaram de ser usado, deixou de ser manifestado pela igreja e por Deus. Prova disso que se até hoje é um assunto que gera tanta controvérsia, imagina lá no primeiro século. E o único momento que Paulo chega para corrigir os irmãos a respeito de dons espirituais é nessa primeira carta aos Coríntios. Depois ele não toca mais que nesse assunto. Escrevendo aos Gálatas, escrevendo as cartas pastorais, ele não toca mais nesse assunto. Então fica visível que essas manifestações sobrenaturais cessaram ainda no primeiro século. Queridos, uma forma de acabar com essa discussão seria o dom de cura. Porque outros dons maravilhosos, fica difícil a gente atestar a veracidade, mas o dom de cura seria fácil, né? Durante a pandemia, a gente queria uma pessoa com dom de cura só. Uma. Há um desses pregadores que estão na televisão ainda, que inclusive ele chegou a dizer que ele nunca ficou resfriado, que ele foi internado durante a pandemia. Ele foi internado e do lado de um pastor, que foi o nosso professor no seminário, e cheio de segurança, porque não podia vazar a informação de que ele estava internado, ele estava doente. Cadê o dom de cura que ele tem? Não tem. Como não tem? Ninguém tem. Ninguém tem. Tem história que a gente ouviu falar. Eu ouvi falar que lá não sei aonde, eu ouvi falar que fulano de tal, dom de cura. Ninguém tem. Outros dons dizem que tem, não tem como a gente atestar a veracidade. Mas o dom de cura ia acabar todo o debate, não é verdade? Questões polêmicas à parte, irmãos. Há vários dons que o Espírito ainda disponibiliza para a igreja. Vamos deixar de lado essa nossa discussão sobre o que é válido e o que não é válido, o que cessou e o que não cessou, por quê? Porque nós estamos lidando com um assunto muito caro para muitos de nossos irmãos. Eu sou de origem pentecostal, meu pai é um pastor assembleiano, parte da minha família inteira. Então nós lidamos com esse assunto com muita piedade, com muito cuidado. Em primeiro lugar, porque não é um assunto que nós somos proibidos de ter divergência. Podemos divergir nesse assunto. Eu posso estar aqui pregando de uma forma e você está no seu banco pensando de outra forma. Isso aqui não é questão de céu e inferno. Vamos todos para o céu, mesmo pensando diferente a respeito de dons espirituais. Nós podemos divergir nesse assunto. Nós não podemos divergir em outros assuntos, mas nesse nós podemos ter opiniões diferentes desse. Mas se no lugar de nós evidenciarmos as nossas diferenças, nós olhássemos para aquilo que nós temos em comum, para aquilo que com certeza o Espírito Santo continua adotando a igreja, dons como ensinar, exortar, contribuir, liderar, ter misericórdia, evangelizar, servir, socorrer, consolar, incentivar, aconselhar, são dons do Espírito, irmãos.
Então eu quero incentivá-los a abandonar um espírito beligerante nesse assunto. E abandonar, é a primeira vez que eu estou tratando desse assunto aqui em nossa igreja, dada a grande importância que eu dou a essa polêmica. Mas eu convido os irmãos a abandonarem qualquer tipo de polêmica e se agarrarem ao Espírito Santo, clamando pelo Espírito Santo que ele nos capacite cada vez mais, que ele nos habilite cada vez mais com aqueles dons que irão edificar a igreja e como precisamos. Irmãos, nós não precisamos de tanta gente fazendo muito barulho. O que a gente precisa é de pessoas capacitadas por Deus para aconselhar umas às outras. Nós precisamos de pessoas que assumam a sua habilidade, a sua vocação, o seu dom no ensino. Precisamos de mais pessoas ensinando nossas crianças, ensinando nossos juniores. Precisamos de mais homens com vocação para incentivar uns aos outros. Precisamos com pessoas que parem do lado do irmão para incentivá-los, para fortalecê-los e não para se juntar a eles em suas reclamações. Precisamos de mais crentes disponíveis para exortar uns aos outros, para levar as cargas uns dos outros. Precisamos de mais pessoas com coração generoso aqui nessa igreja. Aqui a nossa igreja sofre porque nós somos um povo altamente abençoado por Deus, mas na hora de contribuir, a nossa generosidade fica lá no último lugar da fila. Não somos generosos, nós contabilizamos cada centavo que ofertamos e dizimamos aqui nesse lugar. A obra de Deus nunca foi erguida, nunca foi levantada, nunca foi conduzida por pessoas dessa forma. Precisamos de pessoas generosas, que pessoas que vendam propriedade para que a igreja avance, que pessoas que se desfaçam do que tem para que a igreja avance. Olha o que precisamos aqui: dons espirituais, que só o Espírito Santo pode fazer, que eu não posso capacitá-los com essa habilidade, com nenhuma dessas habilidades. O que eu posso fazer é incentivá-los a orar, para discernir o que o Senhor tem te dado. Queridos, que você, cada um dos irmãos, que vocês têm dons dados pelo Espírito Santo, não é mais a questão. Todos sabem que tem. Dom ou dons, habilidade ou habilidades. Resta saber para o que você está utilizando a sua habilidade. A habilidade que o Senhor te deu possivelmente não esteja influenciando em nada o avanço do reino de Deus, a exaltação do nome de Cristo e a edificação dos irmãos. Sai daqui se perguntando: como eu posso fazer para utilizar as habilidades que eu tenho para os propósitos os quais o Espírito me deu? Amém?